Meus irmãos, esse é o Voz da Assembleia de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos em ritmo de festa aqui no Centenário, na festa do Centenário, na Arena Barueri, com a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, uma festa bonita, casa cheia, povo abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. E hoje a festa não para. Começamos aqui, daqui a pouco vamos lá para o Pacaembu para ver também mais uma grande festa. Você vai acompanhar imagens também de Belém do Pará, do que aconteceu no mês de junho, Centro de Convenções, Mangueirão lotado. É a Assembleia de Deus chacoalhando o Brasil 100 anos depois de Daniel Berg e Gunnar Wigner pisarem nesse lugar e fundarem essa igreja tão abençoada. Comemorações pelos 100 anos da Assembleia de Deus movimentaram não só Belém, a capital do Pentecostes, mas o Brasil e o mundo. Que o digam as manchetes dos jornais. Foi impossível a mídia não se render à grandiosidade do evento, sem falar nas reportagens diárias dos telejornais, jornais impressos locais e na repercussão na internet. Todo mundo tuitou e retuitou a tag Centenário AD, que chegou ao Trending Topics, o topo dos assuntos mais comentados no Twitter. Uma das principais expressões de adoração do povo assembleiano é o louvor. O encontro de corais de mulheres reuniu mais de 5.000 vozes, adorando ao Deus vivo. O casamento comunitário foi outra grande festa que estampou as capas de jornais. Também não poderia ser diferente. Reuniu mais de 1.000 casais e é considerado o maior da região norte do país. Várias casas legislativas abriram suas portas para homenagear o centenário da Assembleia de Deus. O Senado e a Câmara Federal realizaram sessões solenes para exaltar o trabalho realizado pela Igreja. A Força Aérea Brasileira também prestou homenagem ao centenário da Assembleia de Deus. No céu da capital paraense, 7 aeronaves fizeram diversas manobras que encantaram o público. Caravanas de vários lugares do Brasil chegaram à capital paraense. As notícias que nós temos é que os hotéis praticamente estavam com a sua lotação esgotada, né, para esse período da festa. Tanto o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, eles disponibilizaram alojamentos. Nós tivemos também hospedagens que foram feitas em chácaras e sítios, porque foi uma alternativa que nós procuramos no sentido de acomodar o grande número de pessoas que estava vindo para Belém. E os descendentes dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wigner também vieram fazer parte desta grande festa. E na quinta-feira, dia 16 de junho, chegou o grande dia. Foram inaugurados o Museu Nacional, a Avenida Centenário e o Centro de Convenções da Assembleia de Deus. O povo se emocionou ao ver concretizado tudo aquilo que há um ano parecia ser apenas um sonho impossível. O ano do centenário está terminando, mas eu tenho certeza que o ano de 2011 vai ficar guardado no seu coração, na sua alma, como um dos maiores anos da história. Eu tenho certeza que quem fez parte da geração do centenário foi impactado por tudo o que aconteceu. E eu quero parabenizar as pessoas que oraram, que se envolveram através da fé, mas acima de tudo aqueles que contribuíram, aqueles que foram além. Você que ao longo desse tempo se uniu a pessoas como Jesuíno, a tantas outras pessoas que fizeram bazar, que venderam alguma coisa na rua, churrasquinho, que fizeram o melhor para que o centro de convenções fosse construído. E o seu nome, ele está gravado para a história, ele está gravado para que as futuras gerações possam ver e saber que a geração do centenário, ela não se omitiu, que eu e você fizemos a nossa parte, marchamos, evangelizamos, construímos e, acima de tudo, nós contribuímos para que Deus pudesse levantar grandes monumentos de fé, como o Centro de Convenções do Centenário. E eu quero motivar você, o ano do centenário ainda não encerrou, nós ainda estamos celebrando, vivendo, o centenário ainda pulsa no nosso coração e em nossas veias. Eu quero convidar você e desafiar você a contribuir. Nós ainda temos
teremos muitas responsabilidades, muitos desafios. Daqui a pouco nós já estamos vivendo a geração do segundo centenário, a geração dos 101 anos da Assembleia de Deus no Brasil. E eu quero convidar você. Aí embaixo existem contas bancárias, existem telefones para que você possa ligar e ainda fazer parte da geração do centenário, para que você possa colocar o nome do seu negócio, da sua família, da sua igreja, lá no mural do centenário, para que fique gravado de que nós participamos, de que nós fomos a geração do centenário. Eu tenho certeza que esse ministério, que essa igreja, ela é terra fértil. A Assembleia de Deus é a maior igreja, essa é a igreja do maior movimento pentecostal do mundo e é terra fértil. Quando nós plantamos em terra fértil, Deus vai fazer com que essa semente de fé, ela floresça multiplicadamente mais na sua vida. Então, aí está o nosso telefone, semeie, ligue, faça parte da geração do centenário, coloque o seu nome no mural do Centro de Convenções. O ano de 2011, sem dúvidas, ficará marcado como o ano das comemorações dos 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil. E no feriado desta terça-feira, a Arena Barueri, na Grande São Paulo, ficou lotada para a celebração do centenário. Eu sou nascida e criada assembleiana, então isso é história para mim, para minha família, e eu estou feliz porque eu tenho filhos e os meus filhos estão participando do centenário. A sensação é de muita alegria, primeiro de vocês terem emprestado a história, porque aniversário é só da igreja de Belém, e aí vocês resolveram acolher a gente. Então a gente está aqui se deleitando da história que começou em Belém, e o mais bonito é ver assim, sabe, uma multidão ordeira, abençoada, debaixo de chuva e todo mundo cheio do Espírito de Deus. Então é muita alegria e entender que a igreja tá unida, ninguém vai conseguir separar a igreja, ninguém vai conseguir separar a igreja. Absolutamente lotada, uma multidão, metade dessa multidão está por lá de fora também. É a celebração do centenário das Assembleias de Deus, a celebração da unidade da igreja, não é? Celebração de propósitos, renovação de pacto, de alianças, de propósitos. Eu acho que nós temos que muito agradecer a Deus. A festa oficial começou lá em junho, lá em Belém do Pará, e ela vai se estendendo. Esse mês estamos fazendo aqui em São Paulo, e o mês que vem, para fechar, nós vamos fazer lá no Rio de Janeiro, dia 3 de dezembro, no HSBC Arena. O evento foi dividido em 2 palcos, um dentro e outro fora da arena. Nem a chuva atrapalhou o momento de adoração e agradecimento a Deus. Eu quero agradecer a Deus a chance que me dá de hoje estar debaixo desta chuva com vocês, povo corajoso e forte na Assembleia de Deus. Esse é o Voz da Assembleia de Deus e a caminhada por São Paulo, a caminhada, a marcha do centenário continua. Nesse ano tão abençoado, você já viu imagens da festa, do que aconteceu em Belém do Pará, no estádio do Mangueirão, Avenida Centenário, Centro de Convenções. Você já viu também imagens da festa realizada pelo Ministério de Madureira, que aconteceu hoje, dia 15 de novembro, na Arena Barueri. E agora nós estamos aqui no estádio do Pacaembu, onde acabou de se realizar a celebração realizada pela Convenção Geral e pelo Ministério do Belenzinho aqui em São Paulo. Você tem aí a
as imagens do que foi essa festa, eu quero parabenizar a Assembleia de Deus. Acima de tudo, quero parabenizar o povo assembleiano e as lideranças que se mobilizaram, trabalharam para fazer esse grande centenário. Deus abençoe o Brasil, nós somos a geração do centenário. São Paulo também celebrou o centenário e foi no dia 15 de novembro no estádio do Pacaembu. O culto fez parte da Conferência Pentecostal da região Sudeste. O tema foi Pentecostes ontem, hoje e até a volta de Jesus. O evento foi organizado pelo Ministério do Belenzinho em São Paulo, presidido pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB. A comemoração recebeu convidados especiais e o pregador da noite foi o pastor Jorge Ude, que é presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. How does God's kingdom grow? Como o reino de Deus cresce? It always starts with the size of the task. Veja, tudo começa com o tamanho do desafio. And to compare that with the little bit you have. E comparando aquilo com o pouco que você tem. And that was the situation that faced Gunnar Wingren and Daniel Berg. E essa foi a situação que enfrentou Gunnar Wingren e Daniel Berg. They were two men who were immigrants from Sweden to America. Eles eram dois homens imigrantes da Suécia para a América. They barely spoke English well. Eles mal falavam inglês. But the Lord had touched their hearts. Mas o Senhor tocou o coração deles. He told them through a prophetic word. E falou para eles através de uma palavra profética. Go to Pará. Vão para o Pará. They had no idea where that was. Eles não tinham ideia de onde era isso. But the Lord touched their hearts. Mas o Senhor tocou o coração deles. And they went to the E library. eles foram para a biblioteca. And they found the place called Pará. E eles encontraram um lugar pelo nome de Pará. They had no money when they started Eles out. não tinham dinheiro quando eles começaram. The Lord told them to catch a ship to Pará on November 5th. E Deus falou para eles para pegar um navio para o Pará no dia 5 de So they novembro. journeyed to New York City. Então eles foram para Nova York. They discovered that there was no ship leaving on Eles November 5th. descobriram que não havia navio saindo no dia 5 de novembro. But they prayed. Mas eles oraram. And indeed they found a ship that was sailing on that E day. na verdade eles descobriram que o navio estava indo naquele dia. It had been delayed due to repairs. Aquele navio tinha sido atrasado por causa de reparos. But there was a strike on the docks. Mas havia uma greve ali no porto. And they were not even able to take their baggage. E eles não puderam levar sequer a bagagem deles. So they got on the ship with a knapsack on their back. Então eles chegaram naquele navio apenas com uma mochila nas And costas. they were in third class. E eles estavam na terceira classe do navio. They reported that the food was terrible, Eles reportaram que a comida era terrível, but their hearts were rejoicing. mas o coração deles estava regozijando. Ainda está chovendo, a chuva aqui está impiedosa. E nós, Rebeca, eu, Felipe, estamos em São Paulo o dia todo, abraçando irmãos e participando da celebração do centenário. O encerramento, de fato. Começamos lá pela Arena de Barueri, onde o Ministério de Madureira, pastor Samuel Ferreira, pastor Abner, pastor Manuel Ferreira, uma grande celebração apesar da chuva. Foi uma festa que ainda está acontecendo. A Cruzada do Centenário. De lá nós viemos debaixo de chuva para cá, para o estádio do Pacaembu, e chegamos aqui, encontramos ainda o trabalho transcorrendo e a chuva molhando os meus amados irmãos aqui. É verdade que muitos nem puderam chegar aqui, mas irmãos vieram até esse lugar. E assim o centenário se encerrou, numa continuação daquilo que em junho pudemos celebrar em Belém do Pará. Rever o povo de Deus também, pastores, muitas esposas, mulheres guerreiras de Deus que vêm ao longo desses anos escrevendo essa história e agora a nossa geração se levantando, escrevendo o segundo centenário da Assembleia de Deus. Tem muita coisa ainda para fazer para Jesus nesse nosso querido Brasil. Parabéns, povo valente da Assembleia de Deus, mas sobretudo parabéns aos paulistas, aos paulistanos. Povo querido, aqui nesse lugar, Daniel Berg, o navio colocaram os seus pés vindo de Belém do Pará. E que obra grande, esse estado país que é São Paulo. E nós temos a alegria de compartilhar, abraçar todos vocês, chamando vocês para irmos rumo ao bicentenário. Né? Amém. Na manhã do dia 16 aconteceu o 2º Congresso Internacional de Missões. E após essa reunião, uma caravana de pastores visitou a construção do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério Belenzinho, situado na Avenida Radial Leste. Pai Celestial, nós nos colocamos nesse lugar sagrado hoje
We realize that this place will be sanctified by the presence of your Holy Spirit. Nós entendemos que esse lugar vai ser santificado pela presença do teu Espírito Santo. And by the presence of your people. Impossível mesmo foi não se emocionar durante a abertura da grande celebração, que aconteceu à noite no Estádio Mangueirão. A manhã de sexta-feira teve de fato um impacto pentecostal no centro de convenções. Caravanas de vários lugares do Brasil estiveram presentes, ouvindo os louvores e pregações e reconhecendo Belém como a igreja-mãe. A única igreja-mãe das Assembleias de Deus no Brasil é Belém do Pará. O resto é tudo filha da mãe. O Mangueirão ficou lotado na noite do segundo dia de celebração. Mais de 80 mil pessoas compareceram ao Estádio Olímpico, em pés, sentados, na arquibancada, no gramado ou acompanhando de fora do estádio. Ninguém queria deixar de participar desta grande celebração. Nós cremos que Deus está agindo de uma forma maravilhosa. Estamos aqui com o coração transbordando de alegria com uma caravana de São Luís, Maranhão, praticamente uns 15 ônibus que vieram de São Luís para cá. Prazer a gente ver a obra que começou de uma forma tão simples se tornar nessas proporções. Parabéns à Assembleia de Deus. Ninguém queria arredar pé, só louvar e adorar ao Deus vivo. Meu Deus, tu és santo. E o dia em que a igreja foi fundada finalmente chegou. Na manhã de sábado, dia 18, o povo assembleiano foi para as ruas para levantar a bandeira de Jesus. Logo cedo, na escadinha, houve a encenação da chegada dos missionários. Os participantes vestidos com roupas de época fizeram o povo voltar ao tempo, quando o movimento pentecostal chegou ao Brasil. De lá, seguiu a maior carreata que Belém já viu. Mais de 7 mil carros, centenas de motos e cerca de 30 mil pessoas saíram pelas ruas da região metropolitana de Belém para exaltar o nome de Jesus e parabenizar o centenário da Assembleia de Deus. Muita gente na carreata abençoada. E o que mais me admira é a disposição do povo, né? Parece que o povo está disposto a qualquer coisa. Mesmo havia a pé, andando, correndo, de bicicleta, de moto, né? É impressionante. Vale a pena, porque o nosso Deus merece muito mais do que isso. Nem a seleção brasileira de futebol levou tanta gente ao Estádio Mangueirão. No sábado à noite, mais de 120 mil pessoas ocuparam as arquibancadas, cadeiras, rampas e também o gramado do estádio. Uma multidão que foi louvar e adorar a Deus no último dia da grande celebração. Cenas emocionantes que ficarão para sempre na história. No domingo pela manhã, cerca de 2.000 pessoas foram batizadas nas águas da Praia Grande, no Outeiro. Na mesma manhã, em meio ao grande batismo, 20 pessoas aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e 12 foram batizadas pelo Espírito Santo. Muito mais que celebrar os 100 anos de fundação da Assembleia de Deus, as comemorações do centenário têm mostrado a força e o poder do povo de Deus, que continua salvando almas e transformando vidas. E o melhor de tudo é que ainda não acabou. A geração do centenário segue rumo ao alvo: combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, até Jesus voltar. Chega o centenário, falante lá. Nós chegamos a 100 anos de história. E nós chamamos esta história de história pentecostal. Nós chamamos esta história de história do mover do Espírito de Deus em nós e através de nós. E eu estava lendo alguns detalhamentos desta história. E me lembrei de uma mulher
que em 1901, chamada Agnes Osman, foi batizada com o Espírito Santo durante uma escola bíblica nos Estados Unidos da América do Norte. E através daquela mulher, as manifestações pentecostais influenciaram o universo à sua volta e de sua época. Comecei a imaginar então que no Brasil o movimento pentecostal também passa pela casa de uma mulher. E comecei a perguntar por que é que Deus utiliza-se destes caminhos não previsíveis. Por que é que Deus, quando quer fazer milagres, não passa pelas vias das nossas previsões, mas passa pelo conselho bendito da sua vontade. A vontade de Deus passa por mim e passa por você. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? Gostaria de perceber que Deus, quando idealizou a igreja, entendeu Ele só que a igreja só seria quem é e só seria o que é se ela fosse motivada pelo dom bendito do Espírito Santo. A igreja é o único agente de Deus na terra que não sobrevive e que não caminha sem a presença bendita do dom do Espírito Santo funcionando e trabalhando ativamente na sua história. Ou seja, eu e você só chegamos onde chegamos por causa do dom bendito do Espírito Santo de Deus em nós. Quantos podem louvar ao Senhor pelo bendito Espírito Santo? Falar de história pentecostal e não falar do Espírito Santo significa não falar de história pentecostal. Então é interessante perceber que 1901, 1905, 1907, lugares dos Estados Unidos, lugares da Inglaterra, lugares do mundo foram sacudidos pelo poder bendito do Espírito Santo. 1910, o Brasil é tangido. Bendito seja o nome do Senhor. E nós temos uma história que se divide, uma história maravilhosa de dois homens. Dois homens. Um formal, outro leigo. Um formal, outro laico. Um formal, outro popular. Interessante perceber isto. Deus trabalhava com alguém formal e trabalhava com alguém leigo. E eu estava ontem falando com um pastor aqui, imaginando que para um deles a mensagem estava circunscrita a Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. E eu fiquei imaginando a coragem dele. Se uma pessoa concebesse isto e entendesse que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus batiza com o Espírito Santo, esta pessoa era declarada obreiro. Por quê? Porque o tamanho da visão daquele homem era: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Entendido isto, ok. E você diria, tem mais um processo, tem uma formação,
tem uma escola teológica, tem um crescimento, tem um desenvolvimento, verdade. Mas eu preciso te dizer que houveram obreiros pelo estado do Pará, pelas matas do Pará, pelos rios do Pará, que não tinham nada mais além de saber: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com Espírito Santo. E era interessante que eles diziam: Jesus cura, e Jesus dizia: estou curando. Eles diziam: Jesus salva, e Jesus dizia: estou salvando. Eles diziam: Jesus liberta, e Jesus libertava. Quantos podem louvar ao nome do Senhor por isso? E no próximo programa nós vamos até Ribeirão Preto para ver o que aconteceu na Escola Bíblica de Obreiros e de Liderança. Você vai ver um grande templo que está sendo construído em Ribeirão Preto. Parabéns, pastor Santana, abraço a essa igreja. E também vamos visitar o Centro Evangelístico da Assembleia de Deus em Campinas, que fica no Largo do Rosário, que teve aí a Festa das Águas. De todos os programas que nós apresentamos esse ano, talvez esse tenha sido um dos mais especiais, porque ele trouxe um resumo do centenário. Quero parabenizar a Igreja Mãe em Belém do Pará por essa festa que mexeu com o Brasil, chacoalhou Belém do Pará, um lugar pequeno com 2 milhões de habitantes, mas olha que festa grande, abençoada, Mangueirão lotado por 3 noites consecutivas, Centro de Convenções, Avenida Centenário, Museu Histórico da Assembleia de Deus e tantas outras bênçãos que acompanharam essa festa. Parabéns, pastor Samuel, Igreja em Belém, povo abençoado, que acredita que Jesus é bom, Ele cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Estender também o nosso parabéns à Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira por essa festa que se realizou na Arena Barueri, alusiva ao centenário, ao Bispo Manuel Ferreira, ao pastor Samuel Ferreira, pastor Abner Ferreira, parabéns pelo ânimo, pela força. E no mês que vem vai acontecer aqui no Rio de Janeiro também, no HSBC Arena, a festa do centenário, aqui no Rio de Janeiro, que também será uma bênção. E parabenizar também o Ministério do Belenzinho, a Confradesp, pastor José Wellington, por essa festa que aconteceu lá no Pacaembu, pela semana da Conferência Pentecostal, Conferência de Missões. Deus abençoe a igreja em São Paulo, povo paulista, guerreiro, que venceu a chuva e foi até o estádio do Barueri e ao estádio do Pacaembu para celebrar o centenário. E eu também quero fechar esse programa abraçando com muita gratidão e amor todo o povo de São José dos Campos, principalmente o povo da nossa igreja, a Assembleia de Deus Missão, todos os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. Esse ano foi um ano de muitas lutas, mas um ano de vitórias tremendas que Deus entregou àquela igreja. Recebam o nosso abraço, a nossa gratidão em mais de 96 templos e 27 municípios espalhados pelo estado de São Paulo. Esse ano foi um ano tremendo, 2012 será um ano de bênçãos maiores ainda. E eu quero abraçar também todos os pastores de São José dos Campos, de outras igrejas. Pastor Carlito, da Igreja Batista, receba o nosso abraço. Pastor Wagner, da IEB, Deus abençoe o trabalho belíssimo que vocês fazem. Pastor Vasley, todo mundo da Igreja Batista Renovada, do MCI. Mandar um abraço ao pastor Marcos, da Igreja Universal do Reino de Deus. Um abraço apertado ao Bispo Fernando, da Igreja Mundial do Poder de Deus, também naquela cidade. Tantas pessoas que fazem uma obra belíssima e principalmente aos meus amigos pastores da Assembleia de Deus, ao pastor Hélio, da Assembleia de Deus de Madureira, naquela cidade. Mandar um abraço ao meu amigo pastor Anselmo, da Assembleia de Deus do Bom Retiro, em São José dos Campos. Deus abençoe a sua vida, ministério e igreja. E também dar as boas-vindas ao pastor Emanuel Barbosa, que há 3 semanas atrás assumiu a presidência da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São José dos Campos. Pastor Emanuel, que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe essa igreja tão grande, que faça um belíssimo trabalho em São José dos Campos. E também rogar as bênçãos de Deus sobre a vida do pastor Francisco Salles, que esteve pastoreando até 3 semanas atrás a igreja do Belém, lá em São José, e agora assumiu a presidência da Assembleia de Deus do Belenzinho, lá em Dracena, no estado de São Paulo também. Que Deus abençoe a vida de todos esses pastores. Eu tenho certeza que 2012 será um ano de bênçãos. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Parabéns à Assembleia de Deus, parabéns o assembleiano, que é a coisa mais bela que a Assembleia de Deus tem. Esse foi o ano do centenário, nós somos a geração do centenário. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.